Graças a Deus por estarmos aqui mais uma vez para louvarmos o seu nome, para recordarmos a morte do Senhor Jesus até que Ele venha. E este é, sem dúvida, um dos grandes motivos para a Igreja se reunir, é anunciar a morte do Senhor até que Ele venha, porque esta morte é que proporcionou a salvação do pecador. Sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados, como nós sabemos. Pela graça de Deus, nós estamos a iniciar hoje um novo tema, que é a família à luz do Evangelho. Portanto, a família numa perspectiva bíblica, de acordo com aquilo que nós lemos nas Sagradas Escrituras. Como já foi dito e também já foi divulgado nas nossas redes sociais, serão 13 subtemas que vão ser tratados a partir de hoje, e este é um assunto muito importante. Para mim, agora olhando para trás, este tema peca por tardio. Eu não tenho ideia de se ter algum dia feito aqui na igreja um estudo completo sobre a família. Claro que participámos em encontros, em palestras, em conferências do irmão Jaime Kemp e de outros, mas coisas pontuais, em que só foram alguns de nós também, não é? Não foram todos. Nunca esteve a igreja reunida para se debruçar sobre este tão importante tema. A família é realmente a base da organização social. É a célula, é o ponto de partida, é o início. E se a família não estiver bem, não funcionar bem, a sociedade não poderá estar bem de forma alguma. Mas, deixando agora a sociedade e restringindo-nos à igreja, acontece o mesmo. Porque a igreja aqui, que é constituída, a igreja de Cristo, que é constituída por membros, por elementos, não é? Por almas, por cada um de nós, mas que estamos ligados uns aos outros também através de famílias. Estão aqui famílias representadas nesta congregação. Portanto, se uma família, parafraseando aquilo que a palavra de Deus diz, se um membro padece, todo o corpo padece. Então imaginem agora se não é um membro, um elemento, uma pessoa, mas se é mais do que uma pessoa, um agregado familiar, que está a funcionar mal, que tem problemas. Isso vai ou não vai refletir-se de forma negativa na igreja? Sem dúvida que vai. Sem dúvida que vai. Então, este tema, subtema de hoje, é aliança. O título é Aliança e Alicerces. E trata de quê? Trata da base, do alicerce, da importância do casamento, que é, digamos que, o ponto de partida para a família. E eu gostaria de dar uma definição, aquela definição que vem nos dicionários. Por acaso, o dicionário que eu consultei é um dicionário que eu tenho há décadas, lá em casa, e que, portanto, nem sei o que é que dizem agora estas edições mais modernas, mas eu acho que esta definição é tão geral, embora ela seja dos anos talvez 60, 70, que serve para todos os gostos e para todas as situações, porque nós sabemos que as famílias, na sua constituição, também não são homogéneas, não é sempre igual. E veremos na continuação de todo este estudo, veremos isso também. Então, a definição de família é o conjunto de todas as pessoas que vivem em comum sob o mesmo teto. Esta definição, acho que até
de acordo com as ideologias mais vanguardistas e mais recentes, também continua a ser válida, não é? Pessoas do mesmo sangue, linhagem, estirpe, portanto, tem vários significados. Nós queremos centrar-nos, acima de tudo, nesta primeira parte da definição. Conjunto de pessoas que vivem em comum sob o mesmo teto. Mas eu posso criar um agregado artificial a que também se poderá chamar família, de acordo com esta definição, de pessoas que eu vou buscar aqui, ali e acolá, que não partilham de consanguinidade, não pertencem à mesma estirpe, à mesma linhagem, até podem nem pertencer à mesma raça, e eu vou buscá-las, 5, 6, 7, várias pessoas, junto-as todas numa casa, elas passam a morar lá, a viver lá, até do ponto de vista económico, do ponto de vista do sustento, a dependerem, a serem interdependentes, portanto a viverem todas debaixo do mesmo teto e usando os mesmos recursos. E isto também é uma família, de acordo com esta definição. É ou não é? É. O que nos interessa estudar aqui é a família na sua gênese como elemento constituinte da sociedade e que foi criada por Deus no início, no princípio. É a essa particularidade que é a generalidade. Ainda hoje continua a ser a generalidade. E se assim não fosse, então onde é que estava a sociedade? A sociedade já se tinha extinguido. Então, a base, o alicerce da família é realmente esta célula que Deus instituiu no início. E eu escrevi aqui assim, uma família dotada de todas as capacidades funcionais inerentes ao seu desenvolvimento e crescimento, que são estas capacidades potenciais, que eu não vou dizer, não vou garantir, nem podemos garantir, e a prática mostra-nos que, por vezes, não existem estas capacidades todas numa família, mesmo de acordo com o modelo bíblico. Voltando à definição, estas capacidades funcionais inerentes ao desenvolvimento e crescimento têm origem, segundo a Bíblia e a prática de milhares de anos, no casamento, ou seja, na união entre um homem e uma mulher. Só desta forma a família poderá autodesenvolver-se com o nascimento de filhos. Eu uso aqui, propositadamente, este substantivo auto, para mostrar realmente a importância da família bíblica. Isto é, uma família que não vai buscar elementos fora, mas uma família que gera dentro dela própria os elementos que dão dimensão, que dão escala a essa família. Eu não estou com isto a dizer que crianças adotadas não fazem parte da família. Fazem. Fazem, sim, senhor. Ora, vê da analogia com nós, conosco, como igreja, como corpo de Cristo. Nós não éramos filhos de Deus. Não éramos criaturas, mas não éramos filhos. Mas pelo sangue de Cristo, nós, os que antes estávamos longe, já pelo sangue de Cristo chegámos perto. E agora somos filhos de Deus.
Somos da família de Deus. Somos concidadãos dos santos e da família de Deus. Fomos adotados em Cristo Jesus. Jesus, o único, o unigênito do Pai, quis ter irmãos. Irmãos. É verdade que fomos gerados de novo, não da semente corruptível, mas a da incorruptível, que permanece para sempre. Mas não deixou de se tratar de uma adoção. Portanto, não estamos aqui de forma alguma a dizer que só os filhos nascidos, isto é, só através desta capacidade de autodesenvolvimento, é que os elementos daí resultantes são parte da família. Não. Poderá haver, e é muito louvável, é realmente um ato maravilhoso, a adoção. Mas o que nós estamos aqui agora a falar é da célula que Deus instituiu e que realmente é constituída por um homem e por uma mulher que se unem para depois eles próprios se reproduzirem, se multiplicarem, frutificarem. Porque mesmo uma criança que seja adotada, ela teve que nascer algures numa família. Portanto, vamos então ao princípio de tudo, ao princípio da família. Ao princípio da família. E é aqui. A Bíblia mostra como foi e a própria experiência, não só de um povo, mas de todos os povos, ao longo destes milhares de anos que já existe sociedade humana, são prova disso. É assim que tem funcionado. Se hoje querem de alguma forma alterar o paradigma e fazer outro tipo de coisas, isso nunca invalida aquilo que foi estabelecido no princípio e que continua a ser a base para a existência da sociedade. Senão ela vai extinguir-se. Não é? Senão ela vai extinguir-se. Então, vamos passar a isto mesmo, à instituição da família, a instituição bíblica da família. A família, à luz do Evangelho, teve a sua gênese no princípio da humanidade e foi instituída por Deus. E vamos ler em Gênesis, no capítulo 2. Vamos para Gênesis, embora depois recuemos, porque faz parte também, no capítulo 1, um conceito que lá está, mas no capítulo 2, a partir do verso 18, é que nós temos este desenvolvimento. Então, como nós sabemos, Deus criou o homem do pó da terra. Deus fez do pó da terra um homem, um ser, a que chamou Adão, portanto, da terra, não é? Uma vez que terra é Adamá. Adão, que é terreno, terrestre, da terra. E ele era apenas um corpo, mas morto, sem vida. Deus soprou nele o fogo de vida. E ele foi feito alma vivente. Este homem, chamado Adão, então, era o único habitante da terra. Era o único. Não vamos contar com os animais. Ele era o único habitante da terra. E é neste ponto que nós estamos. Ele estava ali, naquele jardim, naquele local em que Deus o colocou. E disse, versículo 18, 2:18, e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo
e toda a ave dos céus os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Temos aqui como é que Deus instituiu a família. Adão estava só, não era família, não é? Ele não tinha parentes, era ele só. Mas Deus decidiu formar uma família, isto é, juntar a Adão mais alguém. Mais alguém. Portanto, Adão estava só e Deus constatou que isso não era bom. Então, mas a criação de Deus não é perfeita? Então, Deus que disse, era tudo muito bom, e era tudo muito bom, e viu Deus que era bom, no fim era muito bom, e agora Ele diz que não é bom que o homem esteja só. Claro que estava no plano de Deus, todo o resto, a mulher também. Agora, Deus não queima etapas. Há etapas. Houve o primeiro dia, não é? Tarde e manhã do dia primeiro, em que Deus criou a luz. Houve o dia segundo, o segundo dia, o terceiro, o quarto, o quinto, e no sexto Deus criou o homem. Então Deus não queima etapas. Ele tinha a solução. Não era bom que o homem estivesse só. Ele, por enquanto, esteve durante algum tempo, nós não sabemos quanto, mas Deus tinha a solução. E o que era a solução? A solução era, como aqui diz, uma adjutora. O que é uma adjutora? No original, a palavra que lá está é um auxílio. É um substantivo que está no masculino, não interessa, mas é um auxílio, que nós podemos dizer que é uma ajuda, não é? É um assistente, uma assistente, alguém que assista. Já vamos ver mais alguma coisa sobre isto. Eu consultei apenas 3 versões, depois consultei uma quarta, mas que diz exatamente a mesma coisa, embora eu tenha mais, pela graça de Deus tenho mais em casa, mas eu cingi-me principalmente a esta versão, a ARC, Almeida Revista e Corrigida, a atualizada, a ARA, e também a versão contemporânea, que é aquela que serve de base à Bíblia com as anotações de Thompson. Portanto, pus aqui as 3 traduções daquilo que Deus disse. Eselo ezer knegdo
portanto, eu far-lhe-ei uma adjutora, que esteja como diante dele. Que esteja como diante dele. E diz assim a nossa versão: que esteja diante dele. Diz a edição revista e atualizada, que lhe seja idónea. Que lhe seja idónea. E diz a versão contemporânea, que lhe corresponda. Que lhe corresponda. Bem, a revista e corrigida é a mais literal, não é? Uma vez que ali a preposição que está ali, neged, tem que neged, e portanto foi traduzida à letra, que esteja como que diante dele. E realmente a palavra, aquela preposição neged, quer dizer estar de frente, estar em frente, mas com visibilidade. Com visibilidade. Bem visível. Não é estar à frente e passar despercebido de alguma forma, não ser tido em conta, mas o que quer dizer é estar à frente e bem visível. Com notoriedade. A versão revista e atualizada, para mim, já entra muito na interpretação. Porque isto não quer dizer que seja idónea. Pela leitura do contexto, dá essa ideia. Mas é uma tradução já menos literal e mais ideológica. Mais ideológica. A que, para mim, está mais adequada é a da versão contemporânea, que diz que lhe corresponda. Porque quando leva esta preposição antes da preposição que temos ali, quando leva o que antes, é exatamente neste caso isso. Que lhe corresponda. Que seja adequada. Adequado a. Portanto, estar em pé de igualdade. Alguém que lhe sirva de alguma coisa. Já que é, agora já estou a interpretar, já que é para ajudar, já que é um auxílio, uma ajuda, uma assistência, então que seja capaz de o fazer. E então aí vem a palavra idónea que está na versão atualizada. Feita já a interpretação. Sem dúvida que realmente é idónea. Bem, e como Deus não queima etapas, depois de Deus dizer que fazia isto, vemos no versículo 19 que, havendo depois o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave do céu, trouxe-os a Adão para este ver como lhe chamaria. E foi ele que lhes pôs os nomes. E ele pôs os nomes de acordo com aquilo que ele entendeu de cada um deles. Não é? Certo que ele usou alguma lógica. Há uma lógica, há uma coerência entre o animal e o nome que Adão lhe pôs. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, portanto, capaz de pensar, de raciocinar, de fazer juízos de valor, etc., de avaliações, e, portanto, ele chamou-lhe aquilo que entendeu. Deus tinha a solução, realmente, mas Deus não queima etapas e Deus fez passar os animais para, mais uma vez, vermos que entre os animais não havia a tal adjutora, a tal ajuda, alguém que estivesse como que diante dele, isto é, alguém que lhe correspondesse. Alguém que lhe correspondesse. Não havia. Não havia. Portanto, temos aqui, digamos que um parênteses, mas é um teste de que nós, a priori, já sabemos que é um teste negativo. Oxalá os testes que se fazem hoje para o Covid, à partida nós já soubéssemos que dava negativo. Este teste já se sabia que dava negativo. Os animais iam passar todos na presença de Adão
ele analisava-os, punha-lhes o nome, mas nenhum deles servia para ser seu ajudante, seu assistente. Gosto desta palavra, mas ele ter uma assistente que lhe correspondente e, portanto, idónea, não é? Então, os animais não eram a solução. E Deus, que já tinha delineado, já tinha esboçado e já tinha afirmado que far-lhe-ei uma adjutora, agora passa a ação. E é no versículo 21 que o Senhor faz isto. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu. Isto é, Deus fez com que Adão ficasse inconsciente. Não vamos usar aqui o conceito de anestesia, mas que é a mesma coisa, porque a anestesia o que faz é tornar a pessoa inconsciente e insensível à dor. E, portanto, poder ser intervencionado e não reagir, não estragar o trabalho que está a ser feito no seu corpo. E foi isto que Deus fez, usando, claro, outro processo, outro método, porque Deus tem muito mais poder do que a ciência dos nossos dias. Não se compara. Então, Deus tornou Adão, ele ficou inanimado para Deus fazer o que era preciso ser feito. E o que é que Deus fez? Deus retirou uma das suas costelas e com aquela costela, olhem, andaram séculos e séculos, milhares de anos a brincar, a gozar, a fazer chacota deste texto bíblico. E não é que hoje em dia as pessoas cuja ciência, entretanto, se foi desenvolvendo, mas demorou milhares de anos, conseguiram chegar à clonagem. Já viram? Claro que eu não vou dizer que Deus aqui fez clonagem. Deus fez muito mais do que isso. Porque, como nós sabemos, do pouco que sabemos destas coisas, os cientistas sabem muito mais do que nós, mas o relógio biológico do ser, do clone, não é? Tem exatamente, o relógio está certo pelo seu, digamos, antecessor, pelo do animal que foi clonado, não é? Pois é. Olhem a ovelha Dolly. Ela foi clonada da outra ovelha, mas tinha a idade da mãe. Tinha a idade da mãe, que naquele caso podemos dizer que é mãe, podemos dizer que é pai, não é? Foi uma clonagem, não foi propriamente um parto, uma gestação e um parto. Mas tinha aquela idade, mas Deus não. Deus pôs o relógio biológico de Eva no início. Não é? É como os carros. Não é como conta quilómetros lá à frente já em 300 mil. Não, está no zero. Pois é. As suas células estavam ativas, vivas, estavam no início do processo, não estava já num processo de envelhecimento, aliás nem podia, porque estávamos antes da queda, e antes da queda não há envelhecimento, porque não há morte. Antes da queda não havia morte. Portanto, é aqui que estamos. Então ele forma a mulher e traz lá Adão. Apresenta a Adão. Entretanto, claro, Adão acordou, não é? E Deus apresenta-lhe a mulher. Versículo 23. O que é que nós temos aqui? Temos uma descrição, uma apreciação que Adão faz de Eva, da mulher, que é eloquente, mas também empolgante, porque ele está fora de si de alguma forma, e que revela que Deus não lhe ignorou nada. Deus não lhe escondeu, era o que eu queria dizer, não lhe ignorou, não lhe escondeu nada do processo. Deus disse-lhe, inclusivamente, como
tinha feito. E por isso é que ele pode fazer as afirmações que faz. Se não tivesse conhecimento do que se passou, não podia dizer isto. O que é que ele diz? Versículo 23. Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Vede? Isto é conhecimento do que se tinha passado. Deus disse-lhe o que fez. Deus não trabalha no oculto assim. Deus revela, Deus partilha a informação. É por isso que a Bíblia existe. Porque isto não é mais do que a partilha de informação privilegiada de Deus para nós. De Deus para nós. Não há nenhum aparelho, nada feito pelo homem que tenha um manual de instruções tão completo como este, que aqui está. Isto é realmente informação partilhada da parte de Deus para nós. Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. E depois dá a impressão, embora depois o Senhor Jesus diga que é Deus que diz, mas aqui, pelo seguimento, também podia ser Adão a dizer. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E vê do que há de interessante nisto. É um círculo que se fecha. Adão, sozinho, foi-lhe retirada parte da sua carne e osso, carne e osso, costela com carne também. E agora, o que acontece é que volta tudo ao que era, uma só carne outra vez. Estão a ver? É o fechar do círculo. A mulher veio do homem e depois, através do casamento, voltam a ser outra vez uma unidade física. Uma unidade física. Já tenho ouvido em alguns casamentos, agora são uma só pessoa. Isto é um erro que se comete. É um erro que se comete, que às vezes também se comete em relação a Deus. Deus são três pessoas. O Pai não é o Filho não é o Pai não é o Espírito Santo, nem o Espírito Santo é o Filho, nem o Espírito Santo é o Pai. Mas os três são Deus. No casamento é a mesma coisa. Continuam a ser duas pessoas. Essa coisa, como eu já ouvi em alguns casamentos, de alguém dizer que tornaram-se uma pessoa, não está correto. Continuam a ser duas pessoas e duas cabeças pensantes, a pensar cada uma de per si, embora o desejo seja que o pensamento seja no sentido da unanimidade. Agora, do ponto de vista físico, é que temos, como diz o apóstolo Paulo, grande é este mistério. Digo, no entanto, em relação a Cristo e à sua igreja, mas é, todavia, um mistério também, aqui, o que se passa nesta união do homem com a mulher, em que se fecha este círculo que começou em Adão sozinho e agora através do casamento. O homem e a mulher tornam-se uma só carne. Ou como diz no Novo Testamento, numa das passagens, os dois numa só carne. Que vai dar ao mesmo, a mesma coisa, a mesmíssima coisa. Então, vamos analisar agora digamos que a aliança. Este contrato, como chamou o mundo, mas que não é um contrato. É muito mais do que isso. É uma verdadeira aliança. Uma verdadeira aliança. E que está aqui, os termos da aliança estão aqui, embora também tenhamos que ir buscar depois ao capítulo 1 mais um ponto. Então, a aliança do casamento
é estabelecida da seguinte forma: o homem deixa o pai e a mãe, o seu pai e a sua mãe. Isto é, o homem emancipa-se em relação da família à qual pertence. Pertence como ponto de partida. Ele tem um pai, tem uma mãe, tem uma família. Mas ele tem que se emancipar. Isto é, ele tem que ganhar autonomia para instituir, para formar uma nova família. Não pode haver aqui uma subjugação, ou ele continuar a ser o filho obediente ao pai e à mãe, em que o pai e a mãe têm poder, têm autoridade, têm autonomia sobre aquela nova família. Não se trata de trazer uma jovem esposa para dentro da família do homem e ela ser apenas mais um membro da família, tornar-se uma filha, embora isto na prática também seja verdade. Não estamos aqui a cortar laços. Eu não estou aqui com uma espada, ou com uma faca, ou com um cutelo a cortar nada. Eu não estou a cortar nada. Eu continuaria, se os meus pais fossem vivos, eu continuaria a ter o meu pai e a minha mãe. Já não os tenho. Mas continuaria. Continuo a ter o meu irmão. Ele continua a ser da minha família. Mas eu, para constituir uma nova família, eu não pude continuar naquela família e trazer a minha mulher para aquela família, para ela ser apenas mais uma naquela família, na família liderada pelo meu pai. E o contrário, ou o recíproco, melhor direi, também é verdadeiro. Não é trazer mais um filho para a família da jovem esposa, não é trazer mais um filho, e o pai dela continuar a ser o chefe daquela família. Não, aquela família tem que ter autonomia. É uma nova família. E quando isto não acontece, nós não estamos a fazer as coisas como aqui é dito. Não sou eu que o afirmo, é a palavra de Deus que o diz. E ao longo deste estudo de 13 sessões, nós vamos dizer muitas coisas que eu espero, e os irmãos que vão partilhar também esperam isso, porque nós já falámos sobre isso. Esperamos que ninguém pense que nós estamos a mandar recados, seja a quem for, que nós estamos a fazer comparação entre famílias, a dizer que a nossa família é melhor ou pior. Não. Nós estamos a analisar o que a palavra de Deus diz sobre o que deve ser a família. Olha, se a minha própria família tem problemas, foram cometidos erros no passado, a única coisa que nós temos que fazer, eu e a minha família, o que nós temos que fazer é humildemente reconhecer esses erros e emendar. Emendar o que ainda é possível emendar, com a ajuda de Deus, pela sua graça. Só Ele nos pode ajudar a fazer isso. Então o que nós estamos aqui a analisar é o que diz a palavra de Deus, neste caso no texto da aliança do casamento, que é o ponto de partida para a instituição de uma nova família, não é? A partir do momento em que eles se unem, já é uma família, e a partir daí, vindo filhos, é a família a crescer, a família a engrandecer-se, a família a aumentar. É essa família, não é? Uma nova família. É isto que estamos aqui a dizer e não estamos aqui, de alguma forma, a fazer críticas, a fazer avaliações, a fazer alguma espécie de julgamento sobre seja o que for. Não. É a palavra de Deus que nós queremos, acima de tudo, que oriente, que norteie as nossas vidas e, neste caso, a família. Para que tanto a família beneficie, como a própria igreja beneficie com isso.
Então tem que haver esta separação, esta emancipação, de que agora o homem e a sua mulher constituíram uma nova família e essa família goza de autonomia. E então ele deixa o seu pai e a sua mãe e achega-se, isto é, une-se à sua mulher. É o casamento. Que poderá alguém argumentar, mas isso foi lá atrás, foi com Adão e Eva, e foi no Velho Testamento, etc. Isto foi antes que houvesse lei. Nós realmente não estamos debaixo da lei de Moisés. Mas a lei de Moisés veio muito depois, milhares de anos depois disto. E mesmo que assim não fosse, vamos para Mateus e vemos o Senhor Jesus a repetir. É exatamente o que aqui está. Capítulo 19, capítulo 19 de Mateus. Une-se à sua mulher. Isto é o casamento, é o tornarem-se, portanto, ambos numa só carne. Então diz assim o versículo 4 e o versículo 5. 4b e 5 até 5a. Não tendes lido que aquele que os fez, no princípio, macho e fêmea os fez. E disse, portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne. Não tendes lido? Não tendes lido isto? Portanto, o que aqui temos é isto mesmo que foi dito lá atrás em Gênesis. Jesus a validar, a revalidar, a dar autoridade à palavra que foi escrita muitos séculos antes. E tornam-se ambos uma só carne. Isto fala-nos do relacionamento físico entre homem e mulher e que representa a consumação do casamento. Como nós lemos aqui, deixará o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher e serão ambos uma carne. Depois temos o seguinte, que aqui não está propriamente dito, mas que ligando com Mateus se torna mais explícito. O casamento é firmado por Deus. Vamos continuar a ler agora no versículo 6. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Não são mais dois do ponto de vista físico, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Vamos parar aqui. Assim, não são mais dois, mas uma só carne, portanto, o que Deus ajuntou. Quer dizer que quem ajuntou foi Deus. Tu viste aquela jovem, despertou a tua atenção, começaste a gostar dela, falaste com ela, depois falaste com os seus pais, marcaram o casamento, organizaram todas as coisas, etc. Tudo muito bem, pois, e fizeste, e aconteceste, e ela, sim senhor, ela concordou, e portanto, e os pais dela, e os pais dele, e toda a gente trabalhou. Mas, estamos a esquecer uma coisa central. Realmente ele olhou e gostou dela, e começou tudo por aí, dizemos nós, mas não começou aí, não. Humanamente falando, podemos dizer que começou aí. Mas não começou aí, começou em Deus. Foi Deus quem juntou. Olha, Ele já juntou isso tudo, homens e mulheres, mas também já juntou Cristo e a Igreja. E já juntou tudo, e já fez tudo, e já delineou tudo, e já planificou tudo. E o seu projeto, o seu plano, é eterno. Quer dizer que na eternidade passada, tudo o que nós vemos,
Isto não é fatalismo, ou não estou aqui a anunciar fatalismo. Nem dizer, é o destino, e cantar-vos agora aqui um fado a seguir. Não, não é fatalismo. Não é fatalismo. Mas Deus, que é omnisciente, omnipresente, omnipotente, etc., e que só Ele existia antes de tudo existir, já sabia tudo. Mesmo que Deus não tivesse parte ativa, sabia tudo, mas teve parte ativa, foi Ele que criou. Então Ele até já criou os perdidos. Foi ou não foi? Criou tudo antes já, na eternidade passada. Já os criou. Primeiro foram criados no seu plano. E depois foi-lhes dada existência. Isto não quer dizer que o rapaz ou a menina não olhem um para o outro e comecem a gostar um do outro e tudo isto. Tem que haver uma parte que é feita por mim e por ti e por ele e por ela, por eles, etc. Por aí fora. Então e Deus não está aqui? Está. Deus está. Antes de nós existirmos, já lá está Deus. Em tudo. Em tudo. Em todas as coisas. Embora nós não deixemos de ter 100% de responsabilidade em tudo aquilo que fazemos, dizemos e pensamos. Está bem? Nós continuamos a ser responsáveis. Embora Deus é que sabia já de tudo lá atrás. E não é culpado de nada. Não é culpado de nada. Está bem? É assim que funciona. Então o casamento é firmado por Deus. Foi Ele que juntou. Foi Ele que juntou. Não foi mais ninguém que juntou. Portanto, eu não disse que os pontos, só disse que este agora era o quarto. Às vezes esquece-me de dizer essas coisas, era bom para sistematizarmos. Portanto, primeiro é o homem deixar o pai e a mãe. Segundo é une-se à sua mulher. Terceiro é tornam-se ambos uma só carne. Quarto, temos que o casamento é firmado por Deus, é Deus que junta. Portanto, o homem e a mulher, ao assumirem o casamento, que é um ato de muita responsabilidade, por isso é que deve ser preparado com antecedência. Não deve ser uma coisa de ânimo leve, feita assim, à primeira vista, não é? Não é à primeira vista. Precisa ser... Mas Deus estava lá a unir, foi uma união de Deus. Agora é assim, isto fomos nós que decidimos, também podemos, como decidimos começar, também decidimos acabar. E hoje ouvimos até jovens na escola, ouvimos isto a cada passo, não é? Eles dizem, se não der, eu vou-me casar, mas se não der, quem casou também descasa. É assim que eles dizem. Mas não é assim. Não é assim. Porque quem juntou foi Deus. E agora, ponto 5, não deve ser destruído. Porque o que é que afirma? Aquilo que Deus ajuntou não o separa o homem. O homem não está autorizado a separar aquilo que Deus uniu. Não está autorizado. Diz aqui, aquilo que Deus uniu não separa o homem. Não pode ser o homem a separar. Mateus 19, 6b. Sexto ponto. Frutificai e multiplicai-vos. Também está aqui implícito a família. Não deve ficar só por marido e esposa. Porque senão não há continuidade. Senão só existia a família de Adão e Eva. Mas não havia descendentes. Frutificai, multiplicai-vos. Versículo 6. Ponto 6. Gênesis 1, 28. Gênesis 1, 28. Porquê é que está antes? Rui, daí tu se calhar devias ter... Não. A Bíblia, no primeiro capítulo, faz uma descrição, muitas vezes sem grandes pormenores. Mas, depois, no versículo 2, volta atrás e desenvolve mais aquilo que já falou no capítulo 1. Está bem? É isto que está aqui. Então, diz assim, que até poderíamos começar a ler o 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem
à sua imagem, à imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então, o 6, temos aqui, digamos que, parte desta bênção. Deus os abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos. É normal o nascimento de filhos de um casal que não tenha problemas de esterilidade. É ou não é? É normal, é natural. É a coisa mais natural deste mundo. Até nos tempos bíblicos era, de alguma forma, uma ignomínia, um opróbrio, a mulher que não, porque depois a culpa era sempre da mulher, não é? E também há homens estéreis, não são só as mulheres, mas a culpa era sempre da mulher que não dava filhos, portanto, à família. Mas não havendo casos de esterilidade, o mais natural é que surjam filhos dentro dessa família. Isto é, que a família se multiplique. Frutificai e multiplicai-vos. Isto é normal. Para, digamos, para a continuidade da espécie, não é? Isto falando agora de termos quase de ciências, da biologia, mas não é apenas isto, porque Deus tem um plano por trás disto tudo. Tem um plano. Em 7º lugar, enchei a terra, quer dizer, tem que haver uma perspectiva não apenas da minha família. Eu não posso pensar apenas na minha família. Se bem que ao pensar nela, eu estou a criar as condições para que haja mais famílias no futuro. Para que os meus filhos casem, para que os meus filhos tenham filhos, os meus netos, para que os meus netos casem e tenham filhos, portanto, para que os meus netos formem outras famílias. Estão a ver? Se eu dei lugar a 6 famílias, agora estas 6 famílias dão lugar a mais famílias, é multiplicação. Multiplicai-vos, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. O objetivo último de Deus é que as famílias deem lugar a outras famílias, aumentando a população mundial até à máxima rentabilidade do planeta. Até a terra estar cheia. Enchei a terra. Oh, Rui, cheia como? Assim, a cotovelarem-se uns aos outros e nem sequer poderem deitar-se, terem que estar todos de pé, não é? Porque já não cabem mais, não cabe ninguém pode estar deitado, tem que estar todos assim para ocupar menos superfície no solo e, portanto, todos assim, ali encostadinhos. Não. Deus também não quer isso. O objetivo de Deus não é ficarmos ali todos assim, sem nos podermos mexer, até porque nem sobreviveríamos. Não é. Há um limite, e Deus sabe qual é. Não me compete a mim, nem a ti, nem aos grandes deste mundo, dizer, escrever lá numas pedras enigmáticas lá nos Estados Unidos, reduzir a população a 500 milhões. É bom, não é? Quer dizer, um planeta com tantos recursos só para 500 milhões. Não é esbanjar? Não é ficar subaproveitada? É isso que Deus quer, 500 milhões? Então quer dizer que temos que reduzir a Índia à metade? Só a Índia. E o resto, os outros todos desaparecem. Fica a Índia e depois dividimos por 2. Metade extermina-se, fica só metade. Claro, já nem são 1.000 milhões. Eles agora até já são mais de 1.000 milhões. Portanto, ainda era mais do que isso. Não é? Pois é. Era pouco mais que a população da Europa. Deus tem um limite. Deus sabe quando é que ela vai estar cheia. E quando ela estiver cheia, Ele sabe o que é que deve fazer. A nós compete-nos fazer o quê? Cumprir aquilo que está aqui, exarado nesta aliança. Os termos da aliança, o conteúdo, o texto, é este. É isto que devemos fazer. É isto que deve ser feito. Então, estamos no fim do nosso tempo, vamos passar algumas aplicações. A família é uma instituição de Deus. Devemos dar-lhe honra, cuidar dela, defendê-la de todos os perigos. Temos dado à nossa família a verdadeira importância?
Oras pela tua família? Costumas dar graças a Deus pela tua família? Se não damos graças a Deus pela nossa família, pela família que temos, é porque não estamos a dar a verdadeira importância à família. Não é? Não lhe estamos a dar a verdadeira importância. Porque se damos valor à família e se somos gratos, então vamos dizer: Senhor, obrigado pela família que me deste. Obrigado por eu pertencer a esta família. E esta oração não é só para os filhos. Obrigado pelos meus pais. Obrigado pela minha mãe, pela mãe que me deste, pelo pai que me deste. Mas é também dos pais para com os filhos. Obrigado pelos filhos que nos deste. Também. Olha, às vezes criam-nos arrelias, fazem as suas traquinices. Também nós fizemos aos nossos pais. Não foi? Nós também não fizemos aos nossos pais. Fizemos. Pronto. É esse o motivo para não darmos graças a Deus por eles? Não. Devemos dar graças a Deus pela nossa família. É isto que deve ser. Que perigos temes, ou que perigos tememos contra a nossa família? Há perigos para a nossa família? Não há. Que perigos é que tememos? Falta de recursos? Temos medo que não haja dinheiro suficiente para alimentar, vestir, etc., cuidados de saúde, tudo, educação, falta de recursos, ou que venha a haver falta de recursos, doença de algum ou alguns familiares. Senhor, e se meu pai adoece? E se a minha mãe? Isto é natural. Isto é coisa mais humana. E só mostra que alguém que tem esta preocupação é alguém que está com os pés assentes na terra e vive as coisas. Porque há aqueles que vivem despreocupadamente nem se importam, não é? Com coisa nenhuma. Não. Nós temos que ter preocupação. E temos que sentir os perigos. E se não sentirmos os perigos, não é meio caminho, é quase o caminho todo para que realmente a família seja atacada, seja avassalada por eles. Mas mais perigos que a reputação, intrigas, divisão, separação. Os filhos, legitimamente, podem ter este problema. Se vem o pai e a mãe a discutir, é muito natural que eles tenham medo que o pai e a mãe se zanguem, de que haja depois consequências nefastas no futuro, etc. Isto é natural. Mas para isso existe a oração também. Como válvula de escape. E como solução dos problemas. A oração. Agora, eu para orar para um assunto tenho que conhecê-lo. Tenho que o sentir. Não é? Temos que sentir estes problemas. Ou nós vivemos despreocupadamente e não sentimos perigos à nossa volta. Não é? Aquela pessoa que não sente perigos à sua volta e vai na estrada e não há perigos nenhuns. Olha, tanto vai pela direita como vai pela esquerda. Se calhar pelo meio ainda é o melhor. Não é? Pois é. Não vê perigos nenhuns. Mas há perigos. E por isso é preciso cuidado. Em relação, por exemplo, à reputação da família. Olha, contribuo eu para que a minha família seja uma família com bom nome? Ou eu faço coisas que depois dizem: olha, é o filho de fulano. Quem é que fica envergonhado? É o meu pai? É a minha mãe? É a minha família? Agora, se realmente eu me preocupo com a honra da família, com a reputação da família, como é que eu honro a família? Cumprindo o meu dever, fazendo as coisas corretamente, até em sociedade, para que a sociedade não venha sobre a minha família e dizer: olha, o teu filho, não é? Fez isto ou fez aquilo. Que significado, ou que significa para ti, deixar o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher? Será correto, à luz deste princípio, eu já falei disto antes, trazer a jovem esposa para a casa dos pais como mais um membro da família, uma filha? Porque é tão importante a emancipação do jovem casal em relação às suas respectivas famílias, tanto do lado dele como do lado dela. Porquê é que é tão importante isto? Não é? Já de alguma forma tentámos desenvolver um pouco, mas se queremos uma família realmente funcional,
se queremos uma família equilibrada, se queremos uma família sem grandes problemas, a viver o normal, vida normal, é realmente não atolhermos. É como um país sem independência, não é? Por isso é que todos os povos aspiram à sua emancipação, à sua autodeterminação, à sua independência até, não é? E nós poderíamos agora falar aqui de muitos povos e de muitos países que estão dentro de estados, mas que não têm a sua autonomia, e vemos o que é que acontece, até em termos linguísticos, não é? Temos aqui mesmo ao lado, o galego continua a ser uma língua arcaica por causa disso. Então, é realmente um direito. Será a autonomia da família um direito inalienável? É? Eu acho que sim. A palavra de Deus mostra que sim. Deixará. Não deixa, não se torna seu inimigo. Não deixa de os visitar. Não deixa até de ir comer à casa deles. Ou de os convidar para ir à sua. Não é isto que está em causa. Está em causa a gestão da família. A vida. Como é que é? Como é que é programada? Quem programa? Quem é que decide as coisas? Agora é o casal que decide. É o marido e a esposa que decidem. Não é mais o pai dele nem o pai dela. Não é? Não é a mãe? Não é isso? Que implicações práticas tem o princípio? E serão ambos uma só carne. Que implicações práticas tem isto? E serão uma só carne. Restringe-se apenas ao seu relacionamento físico íntimo como casal, ou é também uma blindagem? Estão a ver o que é uma blindagem? Ou é uma blindagem contra relacionamentos extraconjugais? Nós já não temos tempo para ler, eu já passei da hora, senão nós íamos mas apontai, quem quiser, aponte. 1 Coríntios 6, 16. Aquele que se une à meretriz, a prostituta, torna-se uma só carne com ela. É ou não é? Aquele que se une a uma meretriz faz-se uma só carne com ela. Então, afinal, é uma carne ou são duas carnes? Alto, vamos lá. Se eu sou uma só carne com a minha esposa, não posso ser uma só carne com outra pessoa. Porque senão eu já estou dividido. Sou uma só carne com a minha esposa, mas também sou uma só carne com aquela mulher, que até pode ser uma coisa pontual, mas não interessa. Mas é uma coisa que foi esporádica, bem determinada no tempo, só aquele momento. Não interessa. Não interessa. Uma só carne tem a ver realmente com o casal em si, mas tem a ver, é uma blindagem contra relacionamentos extraconjugais. Se eu tiver olhos para outras mulheres, estou ou não a transgredir este princípio? O que é que Jesus disse? Não é preciso eu praticar o ato que já pensei na minha cabeça. Basta pensá-lo. Não é? Basta pensá-lo. Temos que andar. Como vemos o casamento? É firmado por Deus ou é um contrato meramente humano? E que poderia ser outra pessoa qualquer, não aquela. Costumas dar graças a Deus pelo teu cônjuge? Uma pergunta, não é? Dou graças a Deus pela minha mulher, pela mulher que Deus me deu. Devia dar mais. Devia dar mais. Reconheço que devia dar mais. E cada um de nós, como homem, não é? Nós homens devíamos dar mais, graças a Deus, pelas nossas mulheres. E elas devem fazer o mesmo em relação aos seus maridos. As irmãs. Se concordamos que é Deus quem sela o casamento e que foi Ele que uniu os cônjuges, como entendemos a sentença? Portanto, o que Deus juntou não separa o homem. Como é que nós interpretamos isto? Como é que nós entendemos esta sentença, este mandamento? Isto é um mandamento. Aquilo que Deus uniu não separa o homem. Quer dizer que não devemos pensar
um só momento nisso. Não devemos pensar sequer em acabar com o casamento. Como cristãos, de que forma nos responsabiliza a ordem? Frutificai e multiplicai-vos. Sinto alguma responsabilidade nisto? Quando Deus disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Sinto-me responsável ou não? Ou é para os outros? Nós somos casados, mas queremos é gozar a vida. Eu não quero dizer que os filhos venham passado 9 meses do casamento. Não estou... Que seja tudo feito de acordo com a vontade de Deus. Isso sim. 9, 11, 20, 30, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Também não vamos esperar pelos 60, pois não. Eu só estava a esperar agora. Então é que se eu fosse buscar os meus filhos à escola, diziam, o teu bisavô está ali para te levar. Pois é. Já às vezes com os nossos filhos mais novos. E nós sabemos isso porque também fomos filhos. O meu pai já está muito velho. Pronto. E o meu pai só fazia diferença de 30 anos de mim. Mas a certa altura eu sentia isso. Eu já via isso nele. A certa altura. Portanto, é uma responsabilidade para todos nós. Nós os casados, claro. Eu acho que, nesse aspecto, já não tenho grande responsabilidade. Achamos que a Terra está superlotada? Às vezes penso isso, quando vejo, principalmente no trânsito, eu digo, ei, tanta gente. Principalmente tantos carros. Nunca mais chego lá. Tanta lata na estrada. Pois é. Há muita gente já. Temos, às vezes, pensamentos e sentimentos que nos levam não a dizer isto, mas, quer dizer, está latente esta ideia, não é? Há gente a mais. Embora não o digamos, mas se estamos a dizer, nunca mais consigo lá chegar, tanta gente na estrada. Achamos que a Terra está superlotada, que já há gente a mais no planeta. Qual deve ser a visão do crente a este respeito? Deus sabe. Não somos nós que devemos decidir, nem pensar, nem argumentar, nem ter opinião. Se não é? Vamos em 7.000 milhões. 7.000 milhões. Caminho dos 8. Isto agora, claro, é assim, não é? A curva é exponencial. Vai crescer mais depressa cada vez mais do que no princípio. Então, qualquer dia somos 8.000 e vai por aí fora. Agora, Deus é que sabe se é nos 10.000 milhões, onde é que é. Não é? Portanto, não nos compete a nós. Devemos dar graças a Deus por todos os que existem. Não rejeitar ninguém. Antes, pelo contrário, graças a Deus por todos os povos. Não é? Porque eles contribuem de alguma forma para o bem comum. Para este ecossistema em que nós vivemos. Deus, se os pôs cá, neste mundo, é porque eles são todos necessários. Eles podem pensar o mesmo acerca de mim, e devem. Eu também sou necessário. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude a pensar nestes assuntos, neste tema, a meditarmos naquilo que ouvimos, a fazermos estas perguntas e a tentar responder nós próprios a elas.